Olá, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma live. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre atividade física. Vamos bater um papo com a Fernanda da Bioforma. Então, eu vou convidar ela aqui. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre atividade física. Depois, todas essas lives vão lá para o YouTube, tá bom? Se vocês perderam, podem compartilhar. Podem ver de novo e compartilhar com os amigos. Vou esperar ela aqui. Gabriela entrou. Semana que vem nós vamos falar sobre meditação com ela. Ela vai explicar um pouquinho da vivência dela com a meditação. Entrou. Isso é bem legal também. Olá, Ei, tudo bem? tudo bom, Carol? Tudo jóia? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. E aí, vamos Você tá? conversar um pouquinho, né? Vamos sobre atividade física, sobre a importância dela para a nossa saúde. Saúde como um todo, né? Para o corpo e para a mente. Sim, ainda mais esse momento, né, Carol? Que mais a gente precisa conversar sobre saúde, né? Uhum. Em casa, direto, com essa ansiedade, não sabe nem direito o dia de amanhã. Eu acho que essas incertezas todas é que estão causando esses estados, né, emocionais aí tão complicados, né, assim, de ansiedade, algumas pessoas ficam mais deprimidas, né? Uhum. Mas é uma ótima iniciativa, né, assim, de conversar sobre isso, né, e de incluir alguns aspectos, né, da atividade física, da nutrição, né, relacionadas a esse período, porque a gente precisa se organizar e se prevenir, né? Isso aí, todos nós. E o caminho é pela informação, né? Nós precisamos saber como. Sim, com certeza. É isso aí mesmo. Vamos começar então pelas perguntas que eu recebi aqui. Tá joia. Como que a atividade física pode aliviar os sintomas de ansiedade, essas coisas que a gente está sentindo? Assim, a ansiedade, ela tem uma origem no medo, né? Na sensação de medo, né? Assim, como você começou falando, assim, essas incertezas todas desse período, elas fazem a gente ficar com muitas dúvidas, né? Do que vai acontecer, de quanto tempo isso vai durar, né? De como eu vou reagir se eu for infectado, né? E tende, se a gente não tiver bastante cuidado, assim, a gente até desenvolver sintomas mais graves mesmo, né? Que podem até levar a um pânico, né? Com sensações assim, mais descontroladas mesmo, né? E a atividade física, hoje em dia, ela é considerada uma estratégia não farmacológica de tratamento para essas situações, né? Tanto mesmo no caso das depressões, quanto no caso das ansiedades, né? Do transtorno de ansiedade generalizada e mesmo na ansiedade que é essa do dia a dia, que a gente acaba desenvolvendo mesmo, né? A gente usa a atividade física, assim, consegue modular a atividade física, pensando em principalmente a questão de ativar os neurotransmissores, né? Que são dois reguladores fisiológicos do nosso corpo. Né? Então, assim, todo mundo já deve ter ouvido falar que a prática da atividade física, ela promove bem-estar porque ela está relacionada ao aumento da serotonina e da dopamina, né, da endorfina. Na realidade, assim, a gente considera 4 substâncias como sendo um grande fator de bem-estar após a atividade física, né? Esses componentes são a ocitocina, a serotonina, a dopamina e as endorfinas. Né? Assim, a gente pensou em falar um pouco mais assim, sobre as endorfinas, né, e sobre a serotonina, porque são substâncias que causam esse relaxamento, né, esse relaxamento principalmente muscular, que as pessoas que ficam ansiosas às vezes geram tensões musculares, né, padrões de contração, então fica com o ombro pesado, pescoço, às vezes a pessoa está com o pescoço rígido, né, por conta disso. Então a atividade física promove esse bem-estar pela ansiedade, né, através do exercício, a gente consegue, esses mediadores, trabalharem um pouco essa questão do relaxamento, né, do relaxamento muscular e da sensação de
de bem-estar, né, de completude que existe após o exercício físico, né? E é claro que a gente sempre fala, assim, a atividade física, de preferência, se ela for bem orientada, né? A gente acha muito importante que a atividade física seja uma rotina diária, né? Mas, assim, quanto mais você tiver ferramentas, né, de informação que te levem a uma prática orientada, a gente considera que isso vai ser melhor para o indivíduo, né? Porque ele vai ter ali caminhos para que ele consiga exercitar e conseguir esses benefícios, né? Principalmente na saúde emocional, né? Falou duas coisas importantes, né? A questão da serotonina. Semana passada eu conversei com a nutricionista e ela falou Ah, eu vi. que o chocolate, todos esses doces também trazem essa serotonina. Só que aí a gente vai Sim, comer nessa quarentena, a gente vai sentindo ansiedade, vai procurar o quê? Vai procurar o doce em vez de procurar uma atividade física. Aí vai vir os quilinhos, vai vir os outros prejuízos da falta de exercício físico. é isso mesmo. E, assim, às vezes, né, foi bem lembrado isso, assim, a gente é um ciclo vicioso, né? Porque você se alimenta mal e aí você fica com essa sensação de culpa que gera mais mal-estar, e aí você come mais e você não tem ânimo para atividade física, e quando você vê, você está num ciclo vicioso que você não consegue nem identificar qual foi o ponto onde você entrou naquela engrenagem, né? Então, assim, por isso que é tão importante a gente falar dessas medidas que não são farmacológicas, né? Como atividade física, e que vão trazer um benefício comprovado pela ciência, né? Até hoje em dia é uma prescrição até. Muitos psiquiatras falam disso, né? Assim, no tratamento da depressão, da ansiedade generalizada, né? Das síndromes do pânico, né? O quanto é importante a atividade física, né? Assim, eu acho até interessante fazer um parênteses, né? Hoje a gente está comemorando o Dia da Luta Antimanicomial. É, Assim, achei muito interessante você ter convidado para a live nessa data, assim, que é uma data muito importante, né? Para a saúde mental, né? Assim, a gente, né, falando assim para o público de modo geral, esse dia é um dia que marca o cuidado em liberdade, né? O fim dos manicômios, né? Como práticas de exclusão, de maus tratos, e o cuidado em liberdade, né? Então, cuidar em liberdade é um pouco isso, promover atividades físicas que possam ser executadas nas praças, nas praias, nos condomínios, né? E a gente falando disso hoje foi muito, muito interessante, usar a data do Dia da Luta verdade, Antimanicomial. verdade. É Para muito falar legal. dessas outras possibilidades, né? Além do remédio, Sim, além de. Isso é sim. muito importante. A Maraísa entrou, minha professora de Pilates. Professores estão aí, firme e forte, né? Bem E forte, verdade. parceira. E quais são os outros benefícios da atividade física? Além Então, da saúde mental? sim, a atividade física, assim, hoje em dia ela tem sido muito apontada, assim, a gente, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, ou os mesmos os programas, né, de televisão, os meios de comunicação estão difundindo muitos benefícios da atividade física, né? E eles são muitos, tanto para a saúde física quanto para a saúde emocional, né? Eu acho que melhora a questão do sono, né, o relaxamento. Algumas pessoas relatam que têm dificuldades para conciliar o sono, para pegar no sono, e tem outras que falam que a qualidade do sono também não é uma qualidade de sono reparador, né? As pessoas que se exercitam, elas criam um certo desequilíbrio, né? Quando a gente pratica o exercício físico, é até bom a gente falar um pouco disso, na realidade, naquele momento ali da atividade física, aquela 1 hora de treino, a gente não está, na realidade, promovendo saúde, a gente está desorganizando o nosso organismo, né? A gente está colocando ele para aumentar a temperatura corporal, aumentar a circulação sanguínea, a gente produz calor, a gente elimina água, né? A gente gera estresse metabólico. Só que todas essas variáveis, quando elas são bem colocadas, por isso que a gente fala sempre da questão de ter um professor orientando, né? Quando essas variáveis elas são bem quantificadas, na realidade o que acontece é que após o treino, né, naquele momento em que a gente vai para casa, que a gente dorme, que a gente está lá descansando, o nosso organismo está se recuperando, né, na tentativa de reequilibrar-se, de buscar o que a gente chama nos termos médicos de homeostase, que é um equilíbrio, né, assim, ele está tentando voltar ao que tinha antes, né, repor as reservas energéticas, se reequilibrar a parte mesmo metabólica, né? Repor aquilo que foi perdido. Então, na realidade, esse momento do sono ele é muito importante.
né? Por isso que a gente fala que a atividade física melhora o sono e é um fator de proteção até para a nossa saúde, né? Porque hoje em dia também se sabe que pessoas que dormem mal estão mais propensas a desenvolver um infarto, né? Então, assim, isso é um fator que a gente precisa considerar muito, né? Outros benefícios também estão relacionados ao controle do peso corporal, né? A mudança da composição corporal. Então, assim, a gente fala que a gente preconiza muito a questão... Oi, voltei. Voltou. A gente preconiza essa questão da estética, mas assim, a estética ela tem que ser um segundo ponto, né? Quando a gente pensa na atividade física. É uma consequência. Voltou. Voltei. Então, a gente está pensando assim, em melhorar o padrão de composição corporal, reduzir gordura, reduzir o risco cardíaco, né? Que é muito importante. Melhorar fatores mesmo nossos de locomoção no dia a dia, evitar riscos de queda, né, de inaptidão para determinadas coisas. Não tem nada, eu acho que não tem nada pior do que às vezes a gente está na rua, precisa correr para pegar um ônibus, por exemplo, e aí a gente chega no o coração está na boca, né? Aí a gente fica ofegante, né? Então, assim, essas poucas questões do dia a dia que a gente vai percebendo o quanto a gente está desadaptado, né? O nosso corpo fica desadaptado. E a atividade física promove essas adaptações, né, que são adaptações que a gente vai precisar para o dia a dia, né? Como eu falei, a questão estética é um segundo momento, né? A gente está pensando aqui em questão de saúde mesmo, né? O principal agora. Sim, sim. E você falou em relação ao sono, então a atividade física também ajuda na questão do sono. Tem muitas pessoas agora nessa Sim, quarentena também reclamando da qualidade do sono, que não está conseguindo pegar no sim. sono. Na realidade, assim, a quarentena, ela bagunçou a nossa vida, né? Assim, a gente Tudo, a está rotina toda. toda, né? De alimento, de alimentação, de repouso, de prática de atividade física, né? E aí a gente acaba, é o que eu estava falando, a gente acaba entrando num ciclo vicioso que a gente não consegue identificar em que momento a gente entrou naquilo que desorganizou a nossa rotina, né? Assim, a gente tem um ritmo biológico, né? Cada um tem o seu, né? Por isso que a gente considera muito a individualidade biológica. Então, assim, o seu ritmo é um diferente do meu, que é diferente das pessoas que estão nos assistindo. Mas o sono, a gente considera 3 eixos, né? Quando a gente pensa em aptidão física e saúde. A gente considera o próprio falado na semana passada com uma nutricionista, né? E a questão do repouso, né? Porque, assim, se a gente não tiver um equilíbrio, ou pelo menos mais próximo do equilíbrio, nesses 3 pontos, a gente vai sofrer com de gato e rato. Pois é, mas é isso, assim, o que é interessante dizer é isso, assim, que o padrão de sono também melhora com uma prática regular. É claro também, né, gente, assim, que quando a gente fala de exercício físico, assim como qualquer prática que a gente venha a ter no dia a dia, a gente está pensando numa regularidade, né, numa proposta de a pessoa se manter regular, né. Então, se eu pratico atividade física 2, 3 vezes por semana, né, naquela hora ali eu me dedico, me concentro, então é muito provável que eu venha colher esses benefícios, né. Não dá pra gente ser atleta de final de semana, tipo, hoje eu tô afim, eu faço uma caminhada, faço exercício, daí 3 semanas a gente vai fazer de novo. E aí não vai ter esse tipo de benefício, né? Então, assim, tem que ter uma regularidade. Não adianta nada ser assim, uma Sim. vez no mês. Não, Qual não que vai. você acha que é o ideal? Qual que você Oi? acha que é o ideal por semana? Quanto que você acha que é o ideal por semana? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela trabalha, ela nos orienta que a gente faça a gente tem uma prática diária de 30 minutos de atividade física, né, bem orientada. Então seriam 30 minutos por dia ou 15 minutos por dia se for uma atividade intensa, né? Mas, entenda bem, diariamente. Então, assim, eu hoje pratico atividade física, amanhã eu faço de novo, no dia seguinte eu de novo, assim como são os nossos hábitos alimentares e de higiene.
a gente não toma banho todo dia? A gente vive numa sociedade em que a gente aprendeu hábitos de higiene diários, né? A nossa cultura é assim, a gente se alimenta diariamente, a gente almoça todos os dias, a gente toma café todos os dias. Então, a atividade física, ela deveria ser incorporada como mais um pilar que a gente tem na nossa vida diariamente, né? Então, assim, eu sempre falo para as pessoas assim, as pessoas que nos procuram, né, que me procuram como profissional, eu sempre falo assim, olha, se você só pode uma vez por semana, faça uma vez por semana. Se você pode duas, faça duas. Se pode três, faça três. O pouco é melhor do que o nada, né? Mas assim, se a gente pensar em consideração a saúde mesmo, né, em proteção de danos metabólicos, né, de riscos mesmo, a gente considera aí 30 minutos por dia. 30 minutos. Pelo menos, 30 minutos então por dia. Pelo menos. E isso é interessante porque, assim, para a gente ter os benefícios daqueles mediadores químicos que a gente falou lá no comecinho, da serotonina, da dopamina, né, das endorfinas, a gente nem precisa se matar de fazer exercício físico. Isso é interessante, assim. Estudos mostram que uma prática moderada, ela já traz esses benefícios, né? Então, assim, não é tão difícil se a gente pensar que em 24 horas do nosso dia a gente pode extrair 30 minutos e a gente já vai conseguir ter benefícios, né, de longevidade, de qualidade de vida. Não é uma coisa tão difícil assim de fazer, de incorporar, né? A gente não está pedindo muito. E o que o sedentarismo pode fazer com as pessoas? Esse hábito aí de ficar parado, de não fazer exercício físico? Pois é, Carol, o sedentarismo, assim, hoje em dia tem muitas pesquisas, assim, falando, tratando um pouco assim, do quanto isso é pernicioso, né? Assim, eu não sei se é conhecimento, assim, da gente, até é interessante a gente trazer esse dado, assim, o Brasil é o primeiro país da América Latina, né, em mortes ocasionadas por doenças relacionadas ao sedentarismo. Então, assim, é muito grave, né? Tudo bem que a gente tem uma extensão territorial muito grande, né? O nosso país é muito grande, geograficamente falando, né? Em população também. Mas, assim, o sedentarismo, ele mata, né? Não o sedentarismo como uma classe, mas todas as consequências que vêm de você ficar parado, né? A gente fala sedentarismo o tempo todo, mas, assim, o sedentarismo é uma prática, é uma rotina, uma conduta que as pessoas, às vezes, se organizam para viver em que elas não praticam nenhum tipo de atividade física. Entenda-se atividade... Voltei aqui. Atividade física que a gente está falando aqui é não subir escada, não andar até a padaria para comprar o próprio pão do café da manhã, trabalham sentadas o dia todo, pegam o seu carro e vão para o trabalho. Então, assim, são essas pessoas que não andam Oi, desculpa. É porque eu devia ter desativado aqui, eu esqueci. Então, assim, é esse tipo de pessoa, né, de comportamento que a gente está falando que traz prejuízos. E qual é o maior prejuízo? Bom, hoje em dia tem se falado muito da obesidade, né, assim, não que ela seja o maior problema do sedentarismo, mas assim, a obesidade em si, ela inclusive está sendo relacionada hoje em dia como um fator de risco para o próprio coronavírus, né, que antes não se sabia, né, consideravam só hipertensão, diabetes, e agora a obesidade também entrou no rol das situações de risco, né. E um dos fatores que o sedentarismo acaba trazendo como repercussão é isso, é o aumento da gordura corporal, principalmente da gordura visceral, né, que é aquela gordura que fica entremeada nos órgãos abdominais e que aumenta o risco cardíaco. E, em contrapartida, também aumenta a predisposição a doenças como diabetes e hipertensão arterial. Né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, é um preço alto, né, que se paga por ficar parado, né, sem se movimentar. O risco de infarto, né, assim, algumas mulheres que já estão próximas da menopausa, né, que já estão entrando no climatério e que começam a ter redução de hormônios protetores, como estrogênio, quando elas não praticam atividades físicas, existem estudos correlacionando esse grupo de mulheres, né, em idade já próxima da menopausa, que não pratica atividade física, tem um risco muito maior de desenvolver um infarto, né, então, assim, todos acabam apontando que o sedentarismo, essa prática de não se movimentar, ela traz repercussões muito negativas no nosso corpo, né? Então, quanto antes a gente puder divulgar, e nunca é demais falar isso, né, assim, que não precisa de ser uma atividade extenuante, a gente pode considerar 30 minutos por dia, que a gente já vai considerar ter repercussões muito positivas para a saúde.
É muito importante, então, continuar em atividade para todo o corpo, né? Com certeza, com certeza. Se tiverem alguma pergunta, podem colocar aí que a gente vai respondendo. É, E o que a gente pode fazer assim em casa, agora nesse período, com as academias fechadas? aliás, a gente está até sem previsão, né, para retorno aí das academias por enquanto, né? Assim, a gente está, desde que essa pandemia começou, começaram algumas iniciativas assim dos profissionais de educação física de trabalhar com seus alunos em videoaulas, né, ou em chamadas mesmo que a gente começou a fazer, né, assim. E as atividades que a gente pode fazer em casa, quais são, né? Eu queria até trazer assim falar disso com muito cuidado, assim, primeiramente eu acho que é preciso a gente ter muito cuidado, né, porque existe um risco, né, um risco inerente à prática de atividade física sem supervisão, né, então assim, a gente está falando para várias pessoas aí que estão nos ouvindo, que são pessoas das mais variadas idades, dos mais variados graus de condicionamento, né, então quando a gente fala assim, o que pode ser feito, eu queria deixar registrado assim, que eu acho que a gente precisa pensar que é necessário ter um profissional orientando o que fazer, como fazer, a quantidade, né, a ser realizada. Esse profissional ele vai conseguir adaptar as necessidades da pessoa, né, do indivíduo, ao que ele pode ser feito à distância, né, assim, pensar de que forma a gente pode implementar alguns exercícios e outros não. Mas, de um modo geral, falando assim, de uma forma bem genérica, eu diria que é importante que a pessoa se mantenha ativa em casa, né? Eu falo isso para os meus alunos, assim. O que é se manter ativo? Fazer as atividades domésticas, né? Do dia a dia. Varrer uma casa, varrer um quintal, estender uma roupa, ir até o quintal para cuidar do jardim, né? São coisas que promovem, não um gasto calórico que a gente considera importante, mas que promovem funcionalidade ao corpo. Né? Então, assim, a gente de alguma forma vai estar movimentando grandes grupos musculares, a gente vai estar lubrificando essas articulações, né? Então, assim, evitar ficar muito tempo deitado ou sentado. Eu tenho falado, assim, que a cada 1 hora seria interessante que a gente se levantasse e andasse, né? Para a gente evitar ficar tanto tempo deitado, né? Que reduz a circulação sanguínea. Movimentos de elevação das pernas, né, quando a gente está sentado, elevação dos braços, né, que podem ser feitos com coisas que a gente tem em casa, às vezes um livro, uma almofada, né, a gente pode virar a posição das coisas que a gente tem em casa, né, empurrando, puxando, mas sempre com muito cuidado, Carol, assim, acho que é importante a gente frisar isso, né, porque a gente tem muitos alunos idosos lá no estúdio, né, e a gente tem muito cuidado com isso, assim, sabe? Para que a prática seja uma questão de segurança, né? Que traga benefícios de segurança. Mas, de um modo geral, eu considero isso, assim, uma pessoa ativa no dia a dia, se levantar, fazer as suas coisas, né? Já que não dá para sair de casa, tentar, no espaço que tem, né? Fazer alguma coisa, assim, deitada ou mesmo em pé, né? Então, não é só abrir um vídeo ali no YouTube e fazer aquelas atividades. Nossa, foi muito bom você ter falado isso, assim, eu tenho ficado muito preocupada, assim, com isso, assim, ao mesmo tempo que a gente fica satisfeito, porque de alguma forma as entidades médicas, né, as próprias instituições de saúde estão reconhecendo o benefício da atividade física como um componente que favorece a imunidade, que favorece a saúde mental, a gente fica preocupado porque é isso que você falou, algumas pessoas vão abrir o YouTube e aí vai ter lá o vídeo daquela moça saradona, linda, maravilhosa, e eu quero ficar igual a ela na quarentena. E aí a pessoa começa a seguir e a fazer todos os vídeos, todos os dias, naquela intensidade, né? Daquela pessoa que já é bem treinada, que já vem de uma prática esportiva de muito tempo, né? Então, assim, e aquilo funciona bem para ela, né? Então, assim, esse é o cuidado que precisa ter, assim. Não sou contra de forma alguma, mas é importante a gente dizer isso aqui, já que a gente está conversando, né? Assim, vamos com cuidado, né? Vamos com calma. Não dá para ser tão igualzinho, tá lá no YouTube. A gente tem um relato de uma aluna nossa que, nesse período da quarentena, além das aulas que ela estava fazendo com a gente, ela quis fazer um vídeo, né? Foi fazer uma aula, e aí ela foi fazer, acho que ela estava fazendo polichinelo, acho que foi isso mesmo, ela estava fazendo polichinelo, e aí torceu o pé, fez um entorse.
né? E uma coisa simples, né? Um polichinelo a gente faz, um exercício que a gente faz lá desde a infância, né? Nas aulas de educação física. Mas será que naquele momento, aquele corpo daquela pessoa que já está sem atividade física, já está sem sair de casa há algum tempo, será que ele estava adaptado e preparado para essa sobrecarga, né? Para esse impacto? Né? Será que estava estável o suficiente para conseguir pular sobre os pés, né? E movimentar os braços simultaneamente? Essas são questões que às vezes parecem simples quando a gente olha o movimento, mas que talvez não sejam tão simples para o público em geral, né? Acho que é isso que a gente precisa sempre alertar. É importante se manter ativo, é importante fazer exercícios, né? Os exercícios, eles favorecem a nossa saúde mental, eles favorecem a saúde física, porque a gente é um misto, né? De equilíbrio físico e mental, mas a gente precisa ter cuidado para que o remédio não vire o veneno, né? A gente precisa tomar esse cuidado, ir com um profissional adequado, que vai estudar o seu corpo da maneira que ele vai reagir melhor. Sim, isso aí. Deixa eu só acender a luz aqui, tá ficando muito Tá, escuro. escureceu, né? Escureceu. Sim, pessoal. Agora ficou mais claro. Agora ficou bem melhor. Ficou mesmo. Foi escurecendo. Eu vi lá que você chegou a abrir uma caixinha na página, né? Fez alguma interação. Isso. O que as pessoas estavam sentindo, né? Tem muita gente que está entrando, assim, em contato para dizer que quando é que volta, né? Quando é que as atividades no estúdio retornam, né? Assim, a gente ainda não tem liberação, né? Assim, existe um decreto aí municipal aqui para Volta Redonda, que ainda mantém as academias e os estúdios, né? Fechados, né? Ainda sem previsão. E a gente está aí aguardando que seja uma resposta mais breve, né? Quanto ao retorno das atividades, né? E a gente tem feito atendimentos online, né? Que o atendimento online, ele visa isso que a gente estava falando, né? É o professor e o aluno. Igual a gente está aqui nesse bate-papo, né? Tem um tanto de distância física, mas a gente está ali interagindo e a gente consegue dizer, olha, estica melhor a perna, né? Alinha esses ombros, abre a postura, né? Contrai esse abdômen, né? Então, assim, esses atendimentos online, que a gente teve que aprender a fazer agora, né? Todos os profissionais do movimento tiveram que aprender isso. Eles são essa forma da gente conseguir trabalhar individualmente, dentro de cada necessidade, né? De que cada um precisa, para que a gente consiga manter as pessoas no mínimo de saúde possível, né? E a gente espera voltar em breve, né? Vamos ver se o seu corona deixa. Tomar o mais rápido possível. É isso aí. Então, as academias ainda não foram liberadas pelo decreto municipal, só... Não. Houve um decreto aí do presidente, né? Dizendo, incluindo as academias como serviços essenciais, mas ainda o decreto municipal, ele ainda é soberano. Então, a gente ainda não tem uma liberação, mas a gente acredita, existe uma esperança que possivelmente, em breve, a gente deve conseguir isso daí, né? Eu, pelo menos, eu estou muito... eu estou ansiosa no sentido de que eu estou desejando, né? Mas mais desejando que isso tudo acabe logo. Eu desejo que a gente reabra, mas eu desejo que tudo isso daí acabe, ou pelo menos a gente consiga respirar um pouquinho, né, Carol? Assim, com tantas incertezas, né? Essa quarentena não acabe de vez. Isso aí. E que a gente sobreviva, né? Com o mínimo de sanidade mental, né? Isso tudo vai mexendo com o nosso emocional, né? Vai deixando a gente cada vez mais ansioso. A gente não sabe muito direito o que está acontecendo, como que pode ser. E isso tudo repercute até mesmo no nosso corpo, né? Assim, a gente estava falando da questão metabólica, né, da questão endócrina. Existem influências, né, que a gente sofre desse contexto todo que a gente está inserido, né? Que é um contexto, na realidade, um panorama mundial, né? A gente está assim, uma pontinha no meio de um todo, né? Que está uma confusão, assim. E a gente está aqui conversando, enquanto a gente está conversando, tem muitas pessoas aí que estão adoecidas, né? Que estão precisando de atendimento.
Então, assim, isso traz muitas repercussões, né, assim, a nível endócrino, né, assim, a gente tem aumento de cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse, né, até hoje, né, eu estava até vendo isso, assim, o quanto que o exercício físico, ele reduz, ele modula um pouco a produção desse cortisol, na medida em que aumenta a produção de endorfinas, né, mas, assim, de um modo geral, mesmo as pessoas que estão praticando atividade física, elas estão sujeitas a esse contexto todo, né, que desorganizou a vida de todo mundo, né? Por isso que eu acho que é tão importante a gente, volta a falar, a gente trabalhar, pensar em estratégias que sejam de controle, né, para que a gente consiga passar por isso daí com o mínimo, né, de sanidade, né, conseguindo viver como a gente vivia, perto do que a gente vivia antes, né? Isso uma hora vai passar. Vai, isso aí. Tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar em relação à atividade física? Eu acho assim que é bom a gente falar assim que a atividade física a atividade física ela não é só o a gente, como eu falei, né, é um pouco mais do que isso, né, não é só a gente se manter ativo diariamente, né, a atividade física envolve uma mudança de comportamento, né, quando a gente fala assim, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, a gente pensa assim, mas há quanto tempo eu vou demorar para conseguir introduzir o exercício físico como uma rotina na minha vida, né? Tem pesquisas falando assim que umas sinalizam que são 21 dias para a gente incorporar um hábito, né, à nossa rotina diária. E aí a gente pode pensar assim, poxa, mas eu vou ficar quanto tempo fazendo isso para que isso se torne uma rotina? Eu queria dizer para essas pessoas que pensam isso, assim, que o exercício, ele retroalimenta o nosso corpo. Como é que isso funciona? Olha só, hoje eu estou um pouco desanimada. Eu vou imaginar assim, eu estou um pouco desanimada, eu vou fazer um exercício físico, aí eu vou me arrastando, vou para academia, eu vou para o estúdio de pilates, ou simplesmente vou ficar em casa, fazer uma aula e vou me arrastando, né? Mas faça, né? Mesmo que você não esteja tão empolgado naquele dia, não esteja tão entusiasmado com a prática de atividade física, faça porque ela vai te proporcionar modificações psicobiológicas que vão favorecer para que no dia seguinte você sinta falta daquela sensação que você teve ao fim daquele treino do dia anterior e que você vai querer fazer de novo. E aí você vai pensar, poxa vida, ontem eu fiz 10 abdominais, eu estava sentindo dificuldade de fazer. Aí hoje eu consigo fazer, eu faço 12. Daí a 3 dias eu consigo fazer 16. E aí progressivamente eu vou vencendo alguns limites que antes eram tão concretos, né? A gente vai vencendo esses limites e vai conseguindo se superar, né? Então, assim, o que hoje parece uma coisa muito difícil, é importante a gente considerar que toda caminhada tem um primeiro passo, né? Então, assim, não desanimem, porque, assim, a gente precisa considerar isso daí como uma meta para a nossa vida, né? Que a gente comece fazendo 10 minutinhos por dia. Na semana seguinte a gente faz 20, na outra semana a gente faz, escorreguei e fiz só 10 de novo. Daqui a pouco eu tento fazer 30, até a gente chegar à meta que a Organização Mundial de Saúde coloca pra gente, preconiza, né, de 30 todo dia. Mas a gente está num caminho, né? Não vamos desanimar, não vamos achar que é muito difícil, né? Porque a gente consegue, é só a gente se organizar. É importante é ter persistência, né? E visar Sim. o objetivo lá no futuro. Nas coisas que Como vão ter lá tudo, na né? frente. É igual quando a gente começa a fazer um curso que seja, né? Qualquer curso que seja, a gente pensa, mas são 6 meses de duração, então são uma faculdade, 4 anos, 5 anos, né? Mas a gente tem um objetivo lá no final, né? Lá na frente, né? Isso, E eu isso. acho que a vida é isso, né, gente? Cada dia a gente traçar metas e vencer essas metas, né? E é legal olhar para trás e ver o quanto a gente conseguiu, né? Igual eu falei aqui. A gente no Pilates, assim, a gente fala muito disso, né? Da concentração, né? De você olhar para dentro de si mesmo, de se perceber no movimento, né? Para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, mas assim, eu sou professora de Pilates, né? Inclusive, Carolzinha, nossa aluna. A gente trabalha no Pilates a questão de uma interação mente-corpo, né? Então, assim, a gente
preconiza que o exercício ele seja realizado com muita concentração, né? Olhando para dentro de si mesmo, né? Se percebendo no movimento, sentindo como seu corpo reage, como seu corpo se comporta, né? Diante daqueles estímulos que são propostos durante a aula, né? E aos poucos a gente vai conseguindo sair daqueles elementos, aqueles movimentos que são mais elementares, mais básicos, né? Daqui a pouco a gente vai progredindo, vai evoluindo para movimentos mais intermediários, que envolvem um grau de dificuldade um pouco maior, né? Até que a gente chega aos movimentos mais avançados, né? Então, assim, tudo tem um começo. É importante a gente considerar que, mesmo que seja difícil, a gente precisa começar, né? Isso. E sempre com o objetivo lá na frente, nos benefícios que você vai ter com aquela prática. É, isso aí. E com o tempo, né, aquela prática vai virando prazerosa para você. É, isso que é importante, né? Assim, é importante porque isso um dia vai acontecer, vai se tornar prazeroso, né? Assim, não é à toa que a gente já deve ter visto, assim, muitas pessoas falam assim, fulano é viciado em academia. Não consegue ficar um dia sem academia, né? A academia funciona sábado, domingo, ele vai sábado, domingo. Se não funciona no domingo, ele vai para a praça para fazer exercício, ele faz em casa. Porque aos poucos, né, o organismo, como eu falei, existe uma retroalimentação. Então o organismo ele se acostuma com aquela liberação, aquela produção de reguladores fisiológicos, né, de neurotransmissores que causam essa sensação de bem-estar, né, que ativam centros nossos de recompensa. E você relaciona que essa sensação de bem-estar, ela acontece após a prática de atividade física. Então, o seu cérebro, o que ele começa a fazer? Ele faz associações. Opa, olha só, eu saí da caminhada, estou bem, estou me sentindo bem disposto, não estou sentindo dor, melhorei, estou mais animado. Aí, no dia seguinte, você quer fazer de novo. E assim vai se tornando uma coisa que, daqui a pouco, ela só é prazerosa. Aquele incômodo lá inicial, de quando a gente começou a prática, né, que era a dor muscular, a falta de oxigenação, o cansaço respiratório, aquilo tudo vai sendo minimizado e você vai considerando que isso daí passa a ser mais prazeroso do que incômodo, né? Isso é muito bom. Com o tempo a gente vai se acostumando àquela prática e vai achando mais prazerosa do que dolorosa. É verdade. A Michelle do Conexão Literária entrou, boa tarde. Conexão Literária também está fazendo várias lives, muito boas. Eu cheguei a ver algumas lá no YouTube. Eu vi uma lá no YouTube. Muito bom. E igual você falou também, né? Às vezes a gente pensa nessa quarentena de ficar vendo Netflix o dia inteiro, mas a gente também precisa manter o nosso corpo ativo. Tem que ter um momento de descanso, mas também um momento de atividade. Sim. A vida é um equilíbrio, né, Carol? Assim, a gente balança entre esses pontos todos, né? Assim, uma hora a gente tem que trabalhar, outra hora a gente tem que descansar, outra hora a gente tem que ir a hora da alimentação, né? Todo excesso é prejudicial, né? Eu costumo dizer assim, toda máquina, ela precisa de repouso. Qualquer máquina, né? Se a gente pensar nas coisas que a gente tem em casa, um dia dá manutenção, né? O chuveiro um dia queima, a gente precisa fazer manutenção, trocar resistência, né? E assim por diante. E o nosso corpo, se a gente considerar que ele também funciona, vamos colocar assim uma metáfora, né? Como uma máquina, né? Ele também precisa desse repouso, né? Então, o repouso não é só o repouso do sono, é o repouso no momento em que você vai se alimentar, no momento em que você vai se hidratar, é o momento em que você vai descansar de um estímulo de força, para você no dia seguinte fazer uma aula mais voltada para a mobilidade, né? Aí o professor, ele consegue pensar nessas variáveis, né, que a gente chama de periodização, né, e tentar trabalhar isso, assim, o profissional de educação física consegue fazer isso, né, e pensar de que forma ele consegue trabalhar com você, porque você vai falar assim, bom, se eu tenho que fazer atividade física todos os dias, se para algumas pessoas correr todos os dias é prejudicial, porque é uma atividade de impacto, nem todos estão adaptados. Mas então eu vou fazer musculação todos os dias e fazer os mesmos exercícios todos os dias. Também não vai ser benéfico, porque isso vai gerar uma sobrecarga naquele grupo muscular que talvez não esteja adaptado. Então, assim, o professor ele consegue pensar quais são as estratégias que ele vai usar para que ao longo da semana, dos 5 dias da semana, né, você consiga trabalhar diariamente dentro de uma condição de segurança e ainda assim atingindo os benefícios para a saúde, né? Existem inúmeras variáveis que podem ser consideradas, né?
dentro de uma programação de treino. E lá na Bioforma vocês têm vários professores, né? Vocês trabalham com Pilates. Isso. Pilates e treinamento funcional. O nosso treinamento funcional, ele é um treinamento funcional que não é de aula coletiva, né? A gente não faz circuitos coletivos, né? A gente trabalha pensando nessa questão que eu tô falando aqui, talvez tenha ficado até repetitivo, da individualidade, né? Assim, pensando que cada corpo tem uma história e que cada corpo precisa de um determinado estímulo, né? Então, assim, a gente pode associar o Pilates ao treinamento funcional e a gente pode simplesmente dar aula só de treinamento funcional ou somente de Pilates, né? É importante dizer que as duas práticas se complementam, né? Uma não exclui o benefício da outra, pelo contrário, elas se complementam, né? Existe um fator muito positivo, assim, da pessoa que consegue, tem alunos que conseguem fazer Pilates e treinamento funcional, né? Então, assim, eu sempre falo, o bom é a gente fazer todo dia. Se não dá pra fazer todo dia, faz o quanto der, né? O feito é melhor que o perfeito, né? Isso aí. Muito obrigada pelas contribuições suas, foram muito Ah, Carol, eu boas. que agradeço, eu que agradeço. Foi muito bom falar um pouquinho, Nossa, assim, é, e a trouxe gente bastante falar conhecimento disso. pra gente. Ah, legal. Pode E falar eu de queria até bio. deixar um convite para as pessoas que quiserem conhecer, né? Se não tiver problema, assim, a gente conhecer o nosso trabalho, né? Assim, não só conhecer o Pilates, né? Mas conhecer o nosso trabalho, né? O Pilates é um método único, então todo profissional que se capacita, que se especializa no Pilates, ele pode trabalhar dando aulas de Pilates. Mas é legal conhecer o trabalho daquele profissional, né? Assim, cada pessoa dá o método à sua cara, né? O seu jeitinho, né? Então, assim, quem quiser está convidado aí para conhecer a gente, né? E ter experiências prazerosas de exercício físico, né? Isso aí, mandem uma mensagem aqui no Instagram deles. Essa live também vai ficar salva por 24 horas, então se vocês conhecerem alguém que precisava ouvir essas palavras que a gente discutiu aqui, mandem para ela. Ah, legal. Talvez, né? E, e muito obrigada pela disponibilidade. Tá? Eu que Foi muito bom, agradeço. Obrigada. trouxe bastante conhecimento, trouxe bastante coisas. Sigam lá Ah, na eu agradeço. Bioforma. Isso aí, gente. Segue lá para vocês verem um pouquinho do nosso trabalho. Gostaria de deixar alguma mensagem, alguma coisa? Eu acho que para esse momento agora, acho que é importante a gente aquietar o coração, né? Esse momento aí de tantas dúvidas e que a gente está junto, né? Assim, a pandemia está aí para todos nós, né? Não tem um que está menos afetado, um que está mais afetado, a gente está junto nessa daí e vamos tentar cada um se apoiar, né? Um se apoiar no outro e o outro apoiando o colega do lado e a gente vai aos poucos dando essa rede de apoio para que ninguém lá em algum momento caia, né? Por isso que eu acho que foi tão importante a sua iniciativa de conversar com profissionais, né? Assim, nesse momento que é difícil, que é diferente, que é tudo tão desastroso no primeiro momento, né? Mas a gente tá aí, a gente vai se ajeitando, né? Vai se apoiando. E trazer esses vários olhares, né? Porque o nosso corpo é um só. Não dá para separar a mente, o corpo, o lado da nutrição, o lado da fome. Nós somos um só. E cada olhar complementa o outro. Aí. Obrigada. Sim. Ok. Então, a gente se vê na próxima. Tá joia, Carol. Foi um prazer, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada por todos que participaram. Obrigada a vocês aí também.